Olá, amigos e amigas. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de insumos na legislação do PIS/COFINS. O que significa insumos para efeito de crédito que as empresas têm direito a abater na apuração da base de cálculo do PIS/COFINS. Esse é o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de insumos na legislação do PIS/COFINS. O PIS/COFINS é uma legislação que estabelece uma apuração não cumulativa, ou seja, o resultado a pagar é o resultado de créditos e débitos. E a legislação, ela regula quais são os custos e as despesas que as empresas têm direito de adotar como crédito de PIS/COFINS. Se nós formos à legislação do PIS/COFINS, nós verificaremos no artigo 3º, inciso 2º, que a pessoa jurídica poderá calcular créditos em relação a bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. E aqui reside o grande problema jurídico. A legislação estabelece o direito às pessoas jurídicas de calcularem um crédito sobre certos custos e despesas, qualifica esses custos ou despesas como insumos, mas não define, afinal, o que significa insumos. Afinal, do ponto de vista jurídico e tributário, para o direito brasileiro, o que significa insumos? Bem, a primeira questão a se colocar é diferenciar-se a não cumulatividade do PIS/COFINS da não cumulatividade do ICMS e do IPI. Nós sabemos que o ICMS e o IPI são tributos não cumulativos, tributos que já existem há muito tempo no nosso sistema tributário brasileiro, mas que têm uma sistemática de apuração diferente da sistemática do PIS/COFINS. A primeira diferença entre a não cumulatividade do ICMS e do IPI em relação à não cumulatividade do PIS/COFINS está no critério formal, ou seja, a fonte do direito, de onde deriva essa não cumulatividade. A não cumulatividade do ICMS e do IPI é uma não cumulatividade definida constitucionalmente. Se os senhores forem ao artigo 153, parágrafo 2º, inciso 2, vão ver lá uma definição de não cumulatividade do IPI na própria Constituição Federal. Se forem ao artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1º, também da Constituição Federal, vão ver lá uma definição constitucional do que é a não cumulatividade do ICMS. No entanto, quando trata a não cumulatividade do PIS/COFINS, no artigo 195, parágrafo 12, a Constituição Federal não define o que seja esta não cumulatividade de tributos que incidem sobre receita e não sobre circulação econômica. Portanto, o primeiro critério diferenciador está na fonte. Nós temos no PIS/COFINS uma ausência de definição constitucional do significado desta expressão ou desta técnica tributária que é a não cumulatividade. Do outro lado, no que tange ao ICMS e ao IPI, nós temos na própria Constituição Federal uma definição constitucional do que seja esta não cumulatividade para esses dois tributos, o ICMS e o IPI. Então esta é a primeira diferença entre as duas não cumulatividades. Uma segunda diferença entre a não cumulatividade do ICMS e do IPI e a não cumulatividade do PIS/COFINS está no chamado critério material. Enquanto o ICMS e o IPI são impostos, são tributos que incidem sobre operações, ou seja, sobre a circulação de produtos, sobre a circulação de mercadorias, o PIS e COFINS incide apenas sobre um fato, que é o auferimento de receita. Ou seja, nós temos de um lado tributos sobre a produção e a circulação, que envolve um olhar sobre todo um ciclo de circulação da mercadoria ou do produto, e de outro, tributos que incidem de modo isolado, monofásico, de uma fase só, no auferimento de receita pelo contribuinte, pela pessoa jurídica. Portanto, são diferenças substanciais entre as duas não cumulatividades. Ambas são técnicas de cálculo do tributo devido, apuração de créditos e débitos. Mas no caso do PIS/COFINS nós temos uma incidência que é isolada, monofásica da pessoa jurídica.
Como nós vimos, o grande desafio do intérprete é estabelecer um significado para a palavra insumos na legislação do PIS/COFINS. A legislação deu direito ao crédito para certos insumos adquiridos pela pessoa jurídica, mas não definiu o significado, seja do ponto de vista lexicográfico, seja do ponto de vista estipulativo, do que significa a palavra insumos. E, por isso, é o desafio do intérprete de estabelecer um significado para essa expressão insumos. Bem, nós sabemos que o direito é uma linguagem, o direito positivo é uma linguagem. O direito positivo se comunica através das palavras. As palavras são símbolos que traduzem certos significados. Discutir o significado de uma palavra é buscar o sentido que aquela expressão assume na legislação ou na aplicação prática do direito. Pois bem, pode-se admitir o significado de uma palavra ou expressão utilizando-se duas técnicas que a teoria da linguagem estabelece. Uma é buscar o sentido conotativo daquela expressão e outra é buscar o sentido denotativo daquela expressão. Bem, quando buscamos o significado ou a denotação de uma palavra, nós buscamos o sentido que aquela palavra tem em relação a uma classe de coisas ou de fatos a que ela se refere. Enquanto nós buscamos o sentido conotativo de uma expressão, nós buscamos as características, as qualidades que algo, ou um fato, ou uma coisa deve possuir para assumir o significado que aquela palavra expressa. Portanto, a conotação e a denotação são balizas do significado das palavras, segundo a teoria da linguagem. A conotação e a denotação, portanto, estão em função recíproca. À medida que eu aumento a conotação de uma palavra, eu diminuo a denotação dessa palavra. Por exemplo, se eu digo que algo, para ser chamado ou para ter uma natureza de uma classe de coisas, etc., precisa das características A e B, nesse momento, eu diminuí a denotação daquela palavra. Se eu disser, não, para esta coisa ser chamada por essa forma, ela precisa da característica A, B e C. Ou seja, eu aumentei a conotação, eu aumentei a exigência de qualidades que essa coisa deve possuir e, ao mesmo tempo, eu reduzi a denotação, isto é, eu reduzi a classe de coisas que assumem as características A, B e C. Portanto, nós, quando nos comunicamos, o tempo inteiro, estamos estabelecendo conotações e denotações de palavras. Estamos, ao mesmo tempo, o tempo inteiro buscando o sentido das palavras e as definições que as palavras assumem no contexto da linguagem. Pois bem, por falar em definição, existem duas maneiras de definir uma palavra. Seja definindo a partir do uso comum dela, o uso corrente dela, quando eu digo, por exemplo, que uma palavra como fila no Brasil tem um significado de uma ordem de pessoas que aguardam ser atendidas segundo a ordem de chegada. Bem, ao fazer isso, eu defini, do ponto de vista lexicográfico, né, o que a palavra fila representa no direito brasileiro, ou melhor, na cultura brasileira. Bem, por outro lado, eu tenho a chamada definição estipulativa. O direito se utiliza muitas vezes de definições estipulativas. O direito tributário mesmo é construído em cima de uma definição estipulativa, a constante no artigo 3º do Código Tributário Nacional, aquela que define tributo. Tributo como toda materialidade que não constitua sanção de ato ilícito, etc. O direito tributário, ao definir tributo, ele o define segundo uma definição estipulativa. A pergunta que fica é, no que tange a insumos, nós não temos nenhuma definição lexicográfica no direito brasileiro e muito menos uma definição estipulativa. Isto é, o direito brasileiro, seja o tributário, seja o direito público de modo geral, ou mesmo o direito privado, não contém uma definição estipulativa do que sejam insumos, o que põe ao intérprete aplicador o desafio de construir o sentido, seja analisando a sua denotação, seja analisando a sua conotação da expressão insumos na legislação do PIS/COFINS. Bem, como dissemos, a legislação do PIS/COFINS estabelece o direito ao crédito para aquisições de bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. O que coloca, de novo, o desafio de compreender ou de atribuir ou de decifrar o significado da expressão insumos para efeito do cômputo desses créditos de PIS/COFINS. A Receita Federal, que é o órgão
que aplica, do ponto de vista administrativo, a legislação tributária, estabeleceu uma definição estipulativa através de duas instruções normativas que espelham o entendimento do órgão oficial arrecadador do Brasil, a Instrução Normativa 247 de 2002 e a Instrução Normativa 404 de 2004. Para a Receita Federal, insumos são custos diretamente agregados ao produto final, ou que se desgastem com o contato físico com o produto. Bem, do ponto de vista da teoria da linguagem, o que fez a Receita Federal foi criar duas qualidades, estabelecer a conotação do sentido da palavra insumos, ao dizer, será considerado como insumo aquilo que se agrega ao produto ou que se desgaste no processo produtivo, ou seja, duas notas características, duas qualidades para que o custo se insira dentro do significado da palavra insumo para efeito do crédito de PIS/COFINS. Esta definição da Receita Federal, ela foi, de certa forma, copiada, construída a partir do artigo 226 do regulamento do IPI, que tem lá uma definição próxima do que seja insumos para efeito da legislação do IPI. Obviamente, como eu já disse, o PIS/COFINS não é um tributo que incide sobre a produção de bens industrializados, muito menos sobre a circulação de mercadorias, o que torna absolutamente imprestável este significado ou esta definição dada pela Receita Federal, uma medida em que esta norma jurídica do IPI não se adapta à natureza jurídica da materialidade própria do PIS/COFINS, que não é ou que não são tributos incidentes sobre a comercialização, sobre o processo produtivo, sobre a circulação, mas tributos incidentes sobre o auferimento de receita. E esta definição da Receita Federal foi muito criticada por todos, pela doutrina, pela própria jurisprudência, porque ela é incompatível com o sentido, com a materialidade do PIS/COFINS. E porque também não responde a um princípio básico, que é o fato de que o PIS/COFINS não incide apenas sobre produtos físicos, mas também sobre prestação de serviços. Como se pode falar de algo que se agrega ou que se desgasta na prestação de serviços, por exemplo? Portanto, é uma definição que não responde ao desafio da interpretação de saber, afinal, o que significa insumos para efeito de PIS/COFINS. Bem, o debate sobre o sentido da palavra insumos, porque é muito importante para efeito de apuração do PIS/COFINS, chegou aos tribunais. E o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, teve a oportunidade de refletir sobre o tema no recurso especial 1.221.170 do Paraná. Neste recurso especial, que foi julgado com o efeito de recurso repetitivo, com base no artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil, portanto, com eficácia geral para as instâncias inferiores, o STJ decidiu fixar duas teses. Primeira, que é ilegal a disciplina do creditamento prevista nas instruções normativas 247 e 404, porquanto compromete a eficácia do sistema da não cumulatividade do PIS/COFINS. Ou seja, o STJ decidiu que aquelas instruções normativas que veicularam um sentido da expressão insumos apoiada na legislação do IPI são inadequadas porque incompatíveis com a materialidade do PIS/COFINS. Uma definição construída para produtos, para um imposto como o IPI, que incide sobre a produção e a circulação de bens industrializados, não poderia ser utilizada para efeito da definição de um termo como insumos presente na legislação de um outro tributo, do PIS/COFINS, que é um tributo que não incide sobre a circulação, mas incide sobre o oferimento de receita. Portanto, o STJ afastou o entendimento da Receita Federal com eficácia geral para que a Receita Federal não mais adotasse este entendimento limitativo do conceito de insumos presente nas duas instruções normativas. Mas foi além o STJ, fixou uma segunda tese, segundo a qual o conceito de insumos da legislação do PIS/COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja, considerando a imprescindibilidade ou a importância do item para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte. Ou seja, o STJ, na busca do significado da expressão insumos, criou 4 notas características. A nota da essencialidade / imprescindibilidade e a nota da relevância / importância do custo ou despesa para efeito da atividade produtiva. Importante verificar, na busca do que significa essa tal essencialidade, o voto do ministro Mauro Campbell
foi muito interessante, porque ele vai atrás de definir exatamente o que significa um custo ou despesa essencial para efeito da atividade produtiva. E diz o ministro Campbell, o conceito de essencialidade do bem ou serviço para a fim de receber a qualificação legal de insumo não se trata de essencialidade em relação exclusiva ao produto, mas essencialidade em relação ao próprio processo produtivo. Essencial para o ministro Campbell é aquilo que é imprescindível para o processo produtivo ou a prestação de serviço do contribuinte. Veja que o ministro Campbell não trata como essencial aquilo apenas que é importante, trata como essencial aquilo que é imprescindível. Ao observarmos os votos dos demais ministros do STJ, essa ambiguidade se alastra, porque nem todos os ministros do STJ consideram essencial o que é imprescindível. A maioria considera essencial o que é importante para o processo produtivo. Portanto, a minha avaliação, a decisão do STJ, ao invés de resolver, ela criou um novo espaço de ambiguidade. Afinal, o que é essencial? Essencial é aquilo que é imprescindível para o processo produtivo, como quer o ministro Mauro Campbell, ou essencial é aquilo que está ligado diretamente e é fundamental para o processo produtivo, ainda que não seja imprescindível. Então, o espaço de ambiguidade que foi criado pelo STJ abriu um longo campo de debate sobre os conceitos de essencialidade e de imprescindibilidade e também, de outro lado, de relevância, né, e importância. Algo pode ser extremamente importante, extremamente relevante para o processo produtivo, mas não ser essencial para a própria pessoa jurídica. Né? Essencial para a pessoa jurídica é aquilo que sem a qual ela não funciona, sem o qual ela não gera receita. Ela pode ter coisas que são relevantes, mas que não são essenciais. Portanto, ao colocar todos esses 4 critérios dentro da mesma decisão, o STJ criou um grande espaço de ambiguidade e que vai precisar ser melhor esclarecido, melhor debatido nas sucessivas decisões que serão levadas à Corte. E qual é o nosso entendimento, afinal, sobre o sentido da expressão insumo na legislação do PIS/COFINS? A primeira questão a se colocar é que créditos de PIS/COFINS não são benefícios fiscais. Os créditos de PIS/COFINS são decorrências naturais de uma não cumulatividade positivada constitucionalmente, ainda que não definida constitucionalmente. Ou seja, o legislador constitucional deixou ao intérprete, deixou ao legislador um espaço para o preenchimento desta não cumulatividade, mas não deixou uma discricionariedade legislativa, muito menos uma discricionariedade administrativa para definir o que seja insumo para efeito de PIS/COFINS. Portanto, crédito de PIS/COFINS não é benefício fiscal. Crédito de PIS/COFINS é um direito subjetivo que a pessoa jurídica tem à luz da legislação e da Constituição Federal. Segundo ponto, como nós vimos, a legislação do PIS/COFINS não estabeleceu uma definição estipulativa, muito menos lexicográfica, do que sejam insumos. Não há uma definição positivada no direito brasileiro do que sejam insumos, seja do modo genérico, seja no âmbito da legislação do PIS/COFINS. O que põe ao intérprete aplicador a tarefa de descobrir, de revelar, de construir o conceito de insumos para efeito da legislação do PIS/COFINS. Ora, interpretar é aplicar o direito. Interpretar é dar forma aos textos normativos à luz da materialidade que acontece na vida real. Interpretar, portanto, é aplicar o direito à luz das situações concretas. E esta é a tarefa do legislador, essa é a tarefa do intérprete, melhor dizendo, da legislação do PIS/COFINS, quando se está diante deste conceito de insumos. No caso ora analisado, o que observamos? Observamos uma ausência de definição legal. Nós observamos que há um conjunto de notas na legislação do PIS/COFINS que permitem a identificação de certas características denotativas e conotativas do sentido da expressão insumos e que permitem e colocam ao intérprete aplicador o desafio de construir este conceito diante da natural textura aberta que tem a linguagem do direito positivo. Do ponto de vista da denotação, qual é o significado da expressão insumos? Insumos denotam custos ou despesas auferidos pela pessoa jurídica. Então, um conjunto de custos e despesas que juridicamente podem ser classificados como insumos, são insumos para efeito da legislação do PIS/COFINS. Do ponto de vista denotativo, portanto, o conjunto de classes de coisas que se refere à expressão insumos, eu me refiro aos
custos e as despesas auferidas pela pessoa jurídica. E do ponto de vista conotativo, isto é, quais são as notas características, as qualidades que estes custos ou despesas devem assumir para se enquadrar no conceito de insumos, no significado da expressão insumos à luz da legislação do PIS/COFINS. Eu vejo 4 principais características ou notas características que os custos e despesas devem assumir para estar debaixo do guarda-chuva, do significado da expressão insumos para efeito de crédito de PIS/COFINS. Primeiro significado ou primeira essência, ou primeira nota característica, a essencialidade física. Aqui eu me refiro àqueles itens que a Receita Federal se referiu, os itens que se desgastam, que são consumidos ou se integram no processo produtivo ou no produto. Itens, portanto, tratados na regulamentação da Receita Federal. Algo que se agrega ao processo produtivo, evidentemente, é algo que está essencialmente e fisicamente ligado àquele produto ou àquele processo. Portanto, o primeiro critério é o critério da essencialidade física. Algo que se agrega ou que se desgasta no processo ou no produto, evidentemente é algo importante a ser considerado como insumo daquele produto ou daquele processo. Segundo item, a relevância econômica para o processo produtivo. Há itens que são relevantes para o processo produtivo, considerada a sua importância no processo de geração de receita. Esses itens não necessariamente são obrigatórios, mas sem eles, o sucesso da atividade produtiva, representado pela geração de receita, ficaria comprometido. Um exemplo disso, por exemplo, é a compra de espaços publicitários online para uma empresa de vendas online. Uma empresa que é um site de vendas online, para se viabilizar, ele precisa comprar espaços online. Portanto, a despesa de publicidade online para uma empresa que trabalha online é algo essencialmente importante para o próprio processo produtivo. Terceiro, a imprescindibilidade factual. Ao referir esse conceito, eu me refiro a itens que são imprescindíveis, não para a atividade em si, não para a atividade produtiva em si, mas para aquele produto ou aquele serviço especialmente prestado pela pessoa jurídica. Há empresas que são customizadoras de certos produtos, há empresas que têm na sua natureza a essencialidade de certos produtos, a especialidade de certos produtos. Então, essas empresas elas têm custos e despesas diferentes de empresas que têm na natureza, como natureza central, prestar serviço de modo mais estandardizado. Ou seja, nós temos empresas que são especiais e que têm custos especiais. Por isso eu chamo de imprescindibilidade factual. E a quarta nota característica, a obrigatoriedade legal ou regulatória do custo ou despesa. Evidentemente que uma empresa, para funcionar dentro da legalidade, ela tem certas custos e despesas cuja assunção é obrigatória, seja por lei, seja por imposição de regulamentos. Aqui eu me refiro a itens de segurança, vigilância sanitária, higiene, saúde pública, seguros obrigatórios, licenças, etc. Tudo aquilo que é fundamental e obrigatório para que a empresa funcione. Eu, portanto, elenco 4 notas características para que o insumo seja considerado, um custo ou despesa seja considerado como insumo para efeito de crédito. Evidentemente que são notas características, que são critérios do ponto de vista metajurídico, que devem ser olhados à luz da realidade. Somente observando o processo produtivo, somente observando a natureza jurídica que cada despesa assume para o processo produtivo daquela pessoa jurídica, é que nós saberemos, identificaremos a natureza jurídica daquele custo ou despesa para efeito da consideração do mesmo como insumo para efeito do crédito do PIS/COFINS. Eram essas as considerações de hoje, amigos. Espero ter sido útil. Se gostarem, curtam. Se gostarem, se inscrevam no nosso canal e compartilhem. Um grande abraço a todos.